Olá a todos e sejam bem-vindos a mais um Jesus Cast. Hoje a gente vai mergulhar em um dos textos mais importantes do Novo Testamento, Fica mesmo. a Carta de Paulo aos Romanos. Nossa, essa carta é É, incrível, né? Escrita há tantos séculos. e é, Continua gerando debates, reflexões até hoje. com certeza. Me diz uma Imagino. coisa, o que te fascina tanto em Romanos? O que a torna tão especial? Olha, eu acho que é a combinação da profundidade teológica com a aplicação prática para a vida cristã. Paulo aborda temas complexos como a justiça de Deus, a salvação pela fé e a luta contra o pecado de uma forma que nos desafia e nos inspira ao mesmo tempo. Verdade. E lendo Romanos, a gente consegue entender um pouco do contexto histórico e social da época, né? Paulo estava escrevendo para os cristãos em Roma, Isso. uma comunidade diversa. Sim, É meio o Império Romano. exato. Muitos desses cristãos, na verdade, eram os gentios, ou seja, não eram judeus e estavam se convertendo ao cristianismo. E isso gerava muitas questões sobre a relação entre a lei judaica e a fé em Jesus. Entendi. E como Paulo aborda essa questão da lei e da fé em Romanos, o que ele queria que os cristãos romanos entendessem? Bom, Paulo argumenta que a salvação não se conquista pelas obras da lei, mas sim pela graça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo. Ele usa a analogia do jardineiro e da oliveira em Romanos 11 para ilustrar essa ideia. Interessante. Essa metáfora do jardineiro e da oliveira sempre me chamou a atenção. Poderia explicar um pouco melhor? Claro. Paulo compara o povo de Israel à oliveira original e os gentios aos ramos e oliveira selvagem que foram enxertados nela. A mensagem é que a salvação que antes era um privilégio exclusivo do povo judeu, agora está disponível a todos que creem em Jesus, independentemente da sua origem. Que legal. Então a carta aos Romanos é como um manual para entender a essência da fé cristã. Em certo sentido, sim. Mas é importante lembrar que Paulo não estava escrevendo um tratado teológico sistemático. Ele estava respondendo a questões específicas da comunidade romana e, ao mesmo tempo, apresentando o evangelho de forma profunda e abrangente. Entendi. E logo no início da carta, Paulo destaca a importância do Evangelho. Ele diz: Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Por que será que ele faz essa ênfase logo de cara? Eu acho que Paulo queria deixar claro que o evangelho é a mensagem central do cristianismo. É a boa notícia de que Deus nos amou de tal maneira que enviou o seu filho Jesus para nos salvar do pecado e da morte. Que essa mensagem era revolucionária na época, né? Afinal, o Império Romano era politeísta com diversas divindades. Sim, e a mensagem do evangelho ia contra a corrente da cultura romana. Paulo estava afirmando que existe um único Deus verdadeiro, que a salvação só é possível através de Jesus Cristo. E essa ênfase na salvação pela fé era um ponto crucial, especialmente para os cristãos gentios, certo? Exatamente. Para os judeus convertidos ao cristianismo, a ideia da graça de Deus não era tão estranha, pois já estava presente no Antigo Testamento. Mas para os gentios que não tinham essa base, era uma novidade que mudava tudo. Fascinante como Paulo consegue conectar o Antigo e o Novo Testamento, né? Ele mostra como Jesus é o cumprimento das promessas de Deus reveladas nas escrituras hebraicas. Com certeza. Inclusive, essa é uma das marcas da teologia de Paulo. A capacidade de mostrar continuidade entre o Antigo e o Novo Testamento. Ele argumenta que Jesus não veio abolir a lei, mas cumpri-la. E como essa ideia de cumprimento se aplica à vida dos cristãos? O que muda na prática? Para Paulo, a lei servia como um guia, mostrando o que era certo e errado, mas ela não tinha o poder de transformar o coração humano. É aí que entra a graça de Deus, que nos capacita a viver de acordo com a vontade de Deus. E essa transformação do coração, essa mudança de vida é um dos principais frutos da fé em Cristo, certo? Exatamente. Em Romanos 6, Paulo fala sobre nossa nova identidade em Cristo. Ele diz que fomos libertos do poder do pecado e da morte e agora somos livres para viver para Deus. Então, quando Paulo fala da boa notícia, ele está se referindo não só ao perdão dos pecados, mas também a essa nova vida que temos em Cristo. Sim, essa é a essência do evangelho. É a promessa de um relacionamento restaurado com Deus, de uma vida transformada pelo seu amor e pela sua graça. E como essa mensagem se aplica à nossa realidade hoje? O que podemos aprender com a carta aos Romanos para os nossos dias? Olha, eu acho que a mensagem de Romanos é atemporal. Ela nos confronta com a realidade do nosso pecado, mas também nos aponta para a esperança da salvação em Cristo. Ela nos desafia a viver uma vida de fé, de amor ao próximo e de busca pela justiça. Verdade. Me parece que Paulo não se esquiva de temas difíceis, né? Ele aborda abertamente a questão do pecado e de suas consequências. Sim, logo no primeiro capítulo de Romanos, Paulo descreve a ira de Deus contra a impiedade e a injustiça dos homens. Ele mostra como a rejeição a Deus leva à degradação moral e espiritual. E essa parte da ira de Deus sempre me intrigou. Como entender esse conceito à luz do amor e da misericórdia de Deus? É um tema complexo, sem dúvida, mas é importante lembrar que a ira de Deus não é uma fúria descontrolada. É uma resposta justa à rebelião humana,
uma consequência natural do pecado. Então, a ira de Deus é uma expressão do seu amor. Parece um paradoxo. De certa forma, sim. A ira de Deus revela a sua santidade e a sua justiça. É a demonstração de que ele não tolera o pecado e que há consequências para as nossas escolhas. Entendi. E como conciliar essa ideia com a mensagem da graça e do perdão que Paulo tanto enfatiza? Eu acho que a chave está em entender que a ira de Deus se manifesta contra o pecado, mas a sua graça se estende a todos que se arrependem e creem em Jesus. Ou seja, a ira de Deus não é a última palavra. Exatamente. A última palavra é a graça, o amor, a reconciliação. Deus em Cristo nos oferece a possibilidade de um novo começo, de uma vida livre do poder do pecado. Uau! Que mensagem poderosa. E me diz uma coisa, como Paulo descreve essa rebelião humana que você mencionou? Quais são as marcas dessa rejeição a Deus? Em Romanos 1, Paulo faz uma lista dos pecados que caracterizam a humanidade afastada de Deus: idolatria, imoralidade sexual, mentira, desonestidade, violência, egoísmo. Ele mostra como a rejeição à verdade de Deus leva a um ciclo de depravação e destruição. É impressionante como essa descrição de Paulo se aplica à nossa realidade atual, né? Parece que a humanidade continua repetindo os mesmos erros. É verdade. Vemos a idolatria se manifestando de diferentes formas. A imoralidade sexual cada vez mais banalizada. A mentira e a desonestidade presentes em todos os níveis da sociedade. E como podemos, como cristãos, viver em um mundo marcado por essa rejeição a Deus? Como podemos ser luz em meio a tanta escuridão? Eu acho que a resposta está na própria carta aos Romanos. Paulo nos chama a viver uma vida transformada pela graça de Deus, a sermos agentes de reconciliação e proclamarmos o Evangelho com coragem e compaixão. Que desafio. E ao mesmo tempo, que privilégio podemos ser portadores dessa mensagem de esperança em um mundo tão carente de Deus. Com certeza. E acho que essa é a grande lição que podemos tirar da carta aos Romanos. O Evangelho não é apenas uma doutrina, é uma força transformadora que impacta a nossa vida e o mundo ao nosso redor. E essa força transformadora, essa esperança que você mencionou, está no cerne da mensagem de Romanos. Apesar de toda a escuridão que Paulo descreve, a carta, em última instância, é uma declaração da graça e do amor de Deus. Exatamente. E essa graça se manifesta de forma poderosa através da fé em Jesus Cristo, certo? Correto. Paulo dedica boa parte da carta a explicar como a fé em Jesus nos liberta do poder do pecado e da morte e nos conduz a uma nova vida. Em Romanos 5 ele diz: portanto, visto que fomos justificados pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa palavra justificado sempre me chamou atenção. O que ela significa nesse contexto? Significa que pela fé em Jesus somos declarados justos diante de Deus. É como se Deus nos absolvesse de todas as acusações contra nós, apagasse a nossa dívida e nos desse um novo começo. Uau! É como se recebêssemos um veredito de inocente no tribunal divino, por assim dizer. Exatamente. E essa justificação não é baseada em nossos méritos ou em nossas boas obras, mas sim na obra de Cristo na cruz. E como entender essa obra de Cristo? O que significa dizer que Jesus morreu em nosso lugar? Paulo usa a expressão propiciação pelos nossos pecados para explicar o significado da morte de Jesus. Ele argumenta que Jesus, como Cordeiro de Deus, foi sacrificado para levar sobre si o peso da nossa culpa e nos reconciliar com Deus. Interessante. Então a morte de Jesus não foi um mero acidente da história, mas sim um ato intencional de amor e sacrifício. Exato, e esse sacrifício tem implicações profundas para a nossa vida. Em Romanos 6, Paulo fala sobre a nossa identificação com Cristo em sua morte e ressurreição. E como podemos aplicar essa identificação com Cristo no nosso dia a dia? O que muda na prática? Significa que, pela fé, participamos da vitória de Cristo sobre o pecado e a morte. Somos libertos do poder do mal e capacitados a viver uma nova vida. Então a vida cristã não é apenas sobre crer em Jesus, mas também sobre viver de acordo com essa nova realidade em Cristo. Com certeza. Paulo nos chama a viver como escravos da justiça, ou seja, a colocar nossa vida a serviço de Deus e do próximo. No Romanos 12, ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Esse culto racional, essa vida dedicada a Deus, se expressa de que forma? Quais são os frutos da fé em Cristo? Em Romanos 12, Paulo descreve o estilo de vida cristão como um serviço de amor, de humildade, de perdão, de compaixão, de busca pela paz e pela justiça. Ele nos chama a amar uns aos outros, a ajudar os necessitados, a perdoar as ofensas e a buscar a reconciliação. É como se a graça de Deus que recebemos em Cristo transbordasse em atos de amor e serviço ao próximo. Exatamente. A fé em Jesus não é apenas uma crença intelectual, é uma força transformadora que impacta nossos relacionamentos, nossas atitudes, nossas prioridades e nosso estilo de vida. Mas e a luta contra o pecado? Como lidar com as tentações e as fraquezas que ainda enfrentamos? Essa é uma questão importante. Paulo reconhece que mesmo depois de nos convertermos a Cristo, ainda lutamos contra o pecado.
Em Romanos 7, ele descreve essa luta interior de forma vívida, comparando a uma batalha entre a carne e o espírito. Então, a vida cristã é uma jornada de santificação, um processo contínuo de crescimento e E aperfeiçoamento. sim, é uma caminhada de fé com altos e baixos, vitórias e derrotas. Mas Paulo nos garante que em Cristo somos mais do que vencedores. Ele nos encoraja a perseverar na fé, a confiar na graça de Deus e a buscar a santificação. E como podemos buscar essa santificação? Quais são as ferramentas que Deus nos dá para vencer o pecado e viver uma vida que te agrada? Paulo destaca a importância da palavra de Deus, da oração, da comunhão com outros cristãos e da obediência ao Espírito Santo. Ele nos exorta a meditar nas Escrituras, a buscar a Deus em oração, a nos reunir com outros crentes para nos fortalecermos mutuamente e a nos submeter à orientação do Espírito. Esses conselhos de Paulo são muito práticos, né? Ele não se limita a apresentar a teologia da graça, mas também nos mostra como viver essa graça no dia a dia. Com certeza. E essa é a beleza da carta aos Romanos. Ela nos desafia a pensar, a refletir, a questionar, mas também nos equipa para viver uma vida transformada pelo Evangelho. E essa transformação individual impacta o mundo ao nosso redor, certo? Não podemos nos contentar em apenas ser salvos, mas também precisamos ser sal da terra e luz do mundo, como Jesus nos ensinou. Sem dúvida. Em Romanos 13, Paulo nos exorta a sermos bons cidadãos, a obedecer às autoridades constituídas, a pagar nossos impostos e a amar o próximo. Ele nos mostra que a fé em Cristo tem implicações sociais e políticas. Ou seja, a fé cristã não é algo individualista e alienado da realidade, mas sim engajada na transformação do mundo. Exatamente. A graça de Deus que recebemos em Cristo nos impulsiona a buscar a justiça, a compaixão, a paz e o bem-estar de todos, especialmente dos mais necessitados. É inspirador ver como a carta aos Romanos, escrita há tantos séculos, continua a nos desafiar e a nos inspirar a viver uma vida que honre a Deus e faça a diferença no mundo. Realmente, é uma carta que nos convida a mergulhar nas profundezas da fé cristã e a descobrir a riqueza da graça de Deus em Cristo Jesus. E essa riqueza da graça se manifesta em meio a um dos temas mais desafiadores de Romanos, a questão da ira de Deus. É verdade, a gente tocou nesse assunto antes, mas acho que vale a pena a gente aprofundar um pouco mais. Para muitos, a ideia de um Deus de amor que também se ira é um paradoxo difícil de entender. Sem dúvida. A ira de Deus é um tema complexo que exige cuidado e sensibilidade na hora de abordar. Mas é importante a gente lembrar que a ira de Deus, na perspectiva bíblica, não é um sentimento descontrolado de vingança. Então, como a gente pode entender essa ira divina? O que a motiva? A ira de Deus é a sua justa reação ao pecado e a rejeição do seu amor. É a consequência natural da desobediência e da escolha de viver longe dele. Entendi. Então, a ira de Deus não é arbitrária ou caprichosa, mas sim uma resposta proporcional à gravidade do pecado. Exatamente. E é fundamental lembrar que a ira de Deus não é o seu último atributo. Ela se manifesta em resposta ao pecado, mas o seu amor e a sua misericórdia sempre se estendem para aqueles que se arrependem e buscam a reconciliação com ele. É como se a ira de Deus fosse um sinal de alerta, um aviso de que a gente está trilhando um caminho perigoso, longe do seu amor e da sua proteção. Perfeito. A ira de Deus não é um fim em si mesma, mas um meio para nos despertar para a necessidade da gente se voltar para ele e receber o seu perdão. E como essa ira divina se manifesta na história, a gente consegue identificar exemplos concretos da sua ação. Em Romanos 1, Paulo descreve como a rejeição a Deus leva a um processo de degradação moral e social. A idolatria, a imoralidade sexual, a violência, a injustiça, tudo isso são consequências da escolha de viver longe de Deus e ignorar a sua vontade. Esses exemplos mostram como o pecado tem consequências reais, tanto individuais quanto coletivas. É como se a própria criação gemesse sob o peso da maldade humana. Exato. E a história da humanidade está repleta de exemplos das consequências do pecado. Guerras, violência, opressão, miséria, sofrimento. Tudo isso é fruto da rejeição a Deus e da escolha de seguir os nossos próprios caminhos egoístas. Mas se a ira de Deus é real e o pecado tem consequências tão sérias, onde fica a esperança? Qual a saída para essa situação? A esperança está na graça de Deus revelada em Jesus Cristo. Através da sua morte e ressurreição, Jesus venceu o poder do pecado e da morte e nos reconciliou com Deus. Ou seja, a ira de Deus não tem a última palavra. De forma alguma. A última palavra é a graça, o amor, a reconciliação. Em Cristo, Deus nos oferece a possibilidade de um novo começo, de uma vida transformada pelo seu perdão e pela sua misericórdia. Que mensagem libertadora. E como podemos experimentar essa graça transformadora em nossas vidas? Qual o caminho para a gente receber o perdão de Deus e viver essa nova realidade? A chave é a fé em Jesus Cristo. Ao reconhecermos a nossa necessidade de perdão, nos arrependemos dos nossos pecados e confiarmos em Jesus como Senhor e Salvador, somos reconciliados com Deus
e recebemos o dom da vida eterna. Então a fé em Jesus não é apenas um conjunto de crenças, mas uma experiência transformadora que nos liberta do poder do pecado e nos capacita a viver uma nova vida. Com certeza. A fé em Cristo é o ponto de partida para uma vida de comunhão com Deus, de crescimento espiritual e de serviço ao próximo. E essa nova vida em Cristo, como ela se manifesta na prática? Quais são os frutos dessa transformação? Paulo descreve a vida cristã como um processo de santificação, um caminhar diário em busca da semelhança com Cristo. É uma vida marcada pelo amor ao próximo, pela compaixão, pela justiça, pela busca da paz e pela prática do bem. É como se a graça de Deus que a gente recebe em Cristo transbordasse em nossas vidas, nos impulsionando a sermos agentes de transformação no mundo. Exatamente. A fé em Jesus não nos isola do mundo, mas nos equipa para sermos sal e luz, para levarmos a esperança do Evangelho ao mundo sedento de amor, justiça e paz. Que privilégio a gente poder participar dessa missão. E que responsabilidade a gente ter recebido essa mensagem de graça e reconciliação. Realmente, e que a carta aos Romanos continue nos inspirando e a nos desafiar a vivermos essa fé de forma autêntica e transformadora. E assim a gente termina nosso mergulho profundo em Romanos. Uma carta rica em significado que nos confronta e nos consola, nos desafia e nos encoraja. Com certeza. Uma carta que nos convida a conhecer a Deus mais profundamente e a experimentar a plenitude da vida em Cristo. Esperamos que esse JesusCast tenha te ajudado a entender melhor essa poderosa mensagem. Continue nos acompanhando para mais mergulhos profundos na Palavra de Deus. Até a próxima!